Olá, meu nome é Carla, bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou continuar essa sequência de vídeos falando sobre o construtivismo. Falei sobre a Emília Ferreiro e depois das proposições construtivistas. E nesse próximo vídeo eu vou falar das tendências equivocadas da transposição pedagógica. Mas durante esse vídeo não se esqueçam de se inscreverem no canal, apertar o sininho para receber as notificações e dar o seu like, tá bom? Também comentem e compartilhem para dar força para o canal. Bom, eu vou continuar falando e, como eu falei antes, eu vou tentar fazer vídeos mais curtos. Então eu vou falando em sequência, tá? Fui eu que escrevi e então fiz esse canal no YouTube também para compartilhar com vocês o que eu escrevi. E também para refletir sobre o processo de alfabetização e compartilhar experiências com vocês, tá bom? Bom, como eu falei no outro vídeo, eu falei sobre as proposições construtivistas. Então, na verdade, eu teria que ter falado comparando com as tendências equivocadas para transposição pedagógica. Mas, senão, se eu falasse, o vídeo ia ficar muito comprido. Então, eu resolvi dividir em partes. Então, vamos logo. Número 1. Ausência de intervenções para não atrapalhar o processo individual de aprendizagem. Então, ausência de intervenções. Deixa a criança escrever de forma espontânea e não vamos intervir, de acordo com as suas hipóteses de escrita. Totalmente equivocado, né? Porque se não tiver ali a mediação do principal ator, né, que vai fazer essa criança avançar nas hipóteses de escrita, que é a professora ou o professor, não tem como a criança aprender de forma espontânea. Aliás, o próprio Vygotsky fala que o professor, ele tem papel fundamental na aprendizagem do aluno. E sem a preocupação de propor experiências ou situações favoráveis à construção do conhecimento. Então, se você não propor, né, reflexões sobre a escrita para que a criança entre em desequilíbrio e avance no processo de escrita, e nem experiências, interações ali na sala de aula com situações favoráveis para a construção do conhecimento, não tem como a criança avançar. Sem o outro, ela não vai, ela precisa do outro. 2. Prática pedagógica como ativismo didático de duração imprevisível, não necessariamente colocando a criança como foco da intervenção didática. A pessoa achar a criança tem o seu tempo e aí vai até o 5º ano, né? Não é assim, né, gente? Eu tenho um objetivo de alfabetizar as crianças no 1º ano, todas. Esse é o meu objetivo. Agora, eu sei que elas têm o seu tempo, que cada uma tem um tempo diferente da outra. Cada uma tem um processo, mas tem umas que vão, né, que já aconteceu, avançarem para o nível alfabético no 2º ano, outros até no 3º, e que não foram alunos meus, que eu peguei depois, e aluno que as pessoas diziam que tinha problemas, que nunca ia ser alfabetizado, e o garoto começou a ler fluentemente e escrever no 3º ano. Então, cada um tem o seu processo, o seu tempo, mas é fundamental a sua intervenção como professora nesse processo para que ele avance.
porque às vezes, e a forma como você vai intervir, porque às vezes a forma que estavam intervindo, a metodologia que estavam usando, às vezes aqui não estava sendo favorável a ele, e não era o aluno. Então é fundamental, tá? A gente não pode esperar, eu vou deixar ele escrevendo, ou ele não quer escrever, deixa ele, entendeu? Então, quer dizer, o ser humano ele é muito complexo, né? Então, existem casos e casos, mas é primordial que ele tenha interesse. E às vezes existem crianças, que a gente sabe de classe popular, que apresentam inúmeros problemas, né, socioeconômicos, afetivos, de agressão. Então, isso tudo, né, os fatores emocionais realmente e também financeiros, né, sociais, influenciam no processo de ensino-aprendizagem. E a gente tem que levar em conta esse lado emocional. Porque às vezes a criança, ela tá tão assim, arisca, né, tá tão reativa, e a gente tem que realmente dar um tempo a essa criança e conquistá-la, né? Primeiramente pelo lado afetivo. Bom, divisão da classe ou de subgrupos de trabalhos por níveis. A pessoa faz a avaliação diagnóstica com a intenção de classificar as crianças. Não é esse o objetivo da pesquisa da Emília Ferreiro, a psicogênese da língua escrita. É precisar hierarquizar a aprendizagem em etapas e nem propor atividades por níveis. Ao contrário, é para mostrar que esse erro, né, que é considerado erro, mas não é erro, é na verdade um avanço, é uma hipótese de escrita. E a professora vai conhecendo essa hipótese de escrita, ela vai intervir na lógica do pensamento da criança, na chamada zona de desenvolvimento proximal que o Vygotsky fala, que é aquela zona, né, ideal para a aprendizagem, entre a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial, aquilo que ela consegue fazer quase sozinha, mas só consegue fazer com a ajuda do outro. Então, essa avaliação da aprendizagem unicamente com base nos níveis em tentativas de classificar as crianças e seus saberes sobre a escrita. Desconsideração do planejamento. Aceitação de qualquer tipo de erro sem o esforço interpretativo para compreender a sua lógica ou para transformá-lo em recurso para a superação das atividades. Eu acabei de falar. Você faz a avaliação diagnóstica para saber os níveis de escrita, para você ter um planejamento, para saber qual é a lógica do pensamento da criança, para intervir nessa lógica de pensamento. Para isso que você faz. Por isso que tem que ter um planejamento. Bom, deixar a criança escrever livremente, sem interferência por tempo indeterminado e sem propósito ou destinatários definidos. Evitar a correção ou qualquer forma de revisão textual. Você pode deixar a criança escrever em determinado momento livremente, até mesmo para você conhecer as hipóteses de escrita dela, para você depois intervir pedagogicamente. Mas não é por tempo indeterminado, né? Depois que você fizer essa avaliação, você vai fazer atividades que você vai intervir nessa lógica do pensamento da criança. Porque se você não fizer intervenções, ela também não vai evoluir, não vai avançar na lógica do pensamento dela. Ela vai entrar em desequilíbrio e avançar. E também essa escrita, ela tem uma função social, tem um destinatário, tem um sentido. E
quando a criança, né, tá mais no nível alfabético, mas ainda não tá ortográfico, ou tá silábico alfabético, tem gente que evita a correção de qualquer forma. Existe um momento que você vai deixar a criança escrever lá o texto, falando no caso do texto. O texto, para você também ver como ela está escrevendo. Mas depois você vai fazer essa revisão textual com ela. Ou você pode fazer individual, ou pegar um texto de um aluno e fazer de forma coletiva. Tá? Então, mas essa correção ela tem que ter, porque essa intervenção, não falo correção, né? É intervenção. Porque senão a criança, ela que está no nível alfabético, está passando para o ortográfico, né? Naquela fase se é com X ou com CH, se é com R, 2 R's. Se você não fizer essa intervenção, ela vai gravar a palavra da forma errada também. Né? Tanto a pontuação, tudo isso. Então é necessário. E eu sempre falo para a criança que é natural a gente revisar o texto. Eu reviso até hoje 1000 vezes o texto. É natural a gente às vezes está distraído e a gente não viu. Aí quando a gente vai ler de novo, a gente vê o que a gente não tinha visto. E a promoção de trabalhos em grupo, supondo a interlocução como consequência necessária do grupamento de pessoas. Então, muita gente acha que trabalho em grupo é só agrupar as pessoas, cada um realizando seu trabalho individual. Você agrupa, em primeiro lugar, para que ocorra a mediação na zona de desenvolvimento proximal. Para aquele aluno que está silábico alfabético, junto com o outro, interagindo com o outro na escrita de determinada palavra, ajude o outro a perceber, um outro que está silábico com valor sonoro, a perceber ali, né, a avançar no processo de aquisição da escrita. Então, o Vygotsky ele fala para a gente agrupar as crianças com níveis de aprendizagens próximos. Não pode ser muito distante, porque senão não vai ter essa ajuda. Então, por exemplo, no caso dos níveis de escrita, descritos por Emília Ferreiro, é bom você agrupar por níveis de aprendizagens próximos. Se eu botar um pré-silábico como alfabético, ele vai falar tudo para ele. E ele não vai aprender. Agora, se eu colocar um pré-silábico com silábico com valor sonoro, né, eles vão ali chegar... Um vai ajudar o outro mas de uma forma mais satisfatória. Ou você colocar um silábico alfabético com um alfabético, um silábico alfabético com um alfabético, aí vai ser de forma mais satisfatória essa ajuda, essa mediação. Então, e também fazer trabalhos realmente em grupo, em que eles interajam um com o outro na produção de uma história, ou de ler, né, as frases de uma parlenda e organizar, que tenha mesmo essa interação, para um ajudar o outro e favorecer o processo de ensino-aprendizagem. Ensino do próprio nome, do nome próprio, como a primeira lição do ano. Então, o que eu falei, eu começo pelo que é mais significativo para as crianças, pela identidade. E uma das palavras mais significativas é o nome próprio, mas não quer dizer que é a primeira lição, que é a primeira atividade. E eu continuo durante o ano todo fazendo essa atividade com telhadinho com nome, mas com ele já lendo, né? Aí eu peço os ajudantes para entregarem o nome todo. Então, essas palavras, elas são estáveis, é muito importante para níveis pré-silábicos e silábicos, elas memorizam globalmente, são palavras significativas. Mas a gente também trabalha com outras atividades e não precisa ser só no início do ano, porque você vai trabalhar, às vezes pode entrar uma criança, né, pré-silábico ou silábico, e é necessário ainda você
mostrar os nomes para as crianças e utilizar outras palavras também significativas. E também não é pré-requisito para as demais aprendizagens, tá? O ensino no nome próprio. 8. Composição de livros didáticos que, pretendendo substituir as cartilhas, agrupam diferentes tipos de textuais, mas não asseguram as especificidades do portador, nem as reais situações de uso. É que nos anos 80, 90, início do ano 2000, surgiram as cartilhas construtivistas. Então, eram livros didáticos com muitos gêneros textuais e textos enormes. Mas aí, ou você só trabalha com texto, aí entrou aquela moda dos diversos gêneros textuais, a gente falar a criança saber qual é o gênero textual e tal, ou você só trabalha com a síntese, com a letra, com a sílaba e a palavra. Então, o caminho do meio tem que ser os dois, tá? Os dois, como fala a Magda Soares, a gente tem que juntar as diferentes facetas da alfabetização, porque as pessoas separam, e isso não ajuda mesmo. Então, são extremos. E esses textos, eles eram diversos gêneros textuais, mas eles se tornavam artificiais da mesma forma que as cartilhas tradicionais, porque eles não eram usados para o uso social, eles estavam ali como mais uma lição no livro. E 9, então, trabalhar só com textos em detrimento de uma acabei de falar. Trabalhar só com textos em detrimento de uma reflexão mais sistemática sobre o funcionamento do sistema de escrita. Então, são os extremos. Você vai trabalhar só com textos, mas você não vai fazer a reflexão mais sistemática do funcionamento do sistema de escrita alfabética. Você tem que trabalhar isso com a criança. Senão, o que acontece? Quando eu trabalho com um texto coletivo na sala, ali na própria produção do texto eu faço perguntas para as crianças que eu sei que estão em determinado nível de escrita, eu vou fazer a pergunta certa para ela refletir sobre a escrita, na lógica do pensamento dela. Mas são perguntas referentes, à reflexão do sistema de escrita alfabética. Mas depois, além do texto, eu vou fazer atividades mais relacionadas ao sistema de escrita alfabética e ortográfica. Então, são os dois juntos. Trabalhar com texto só depois de dominar, aí ao contrário, Trabalhar com texto só depois de dominar a escrita alfabética. Então, as pessoas que trabalham com o método fônico-silábico, e antigamente, até hoje, tá voltando, falava assim, eu vou trabalhar, depois que a criança aprender a ler, a escrever, as sílabas simples e depois as sílabas complexas, as frases e pequenos textos, é que eu vou trabalhar com textos de uso social real. Aí que eles vão aprender a interpretar, que eles vão aprender a compreender textos. E eu vou trabalhar com vários gêneros textuais. Não é assim, é junto, É o que a Magda fala, é alfabetizar letrando. Você vai alfabetizar de uma forma mais ampla. São os dois juntos, não é separado. Assim. Então, eu vou depois continuar em outro vídeo sobre esse assunto, porque senão vai ficar muito longo. Eu quero gravar vídeos mais curtos, no máximo 20 minutos, tá bom? Tchau, tchau!